Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, um seguidor, o nome dele é Shane Harper, eu acho que é assim que fala, pediu para eu falar sobre como era o mercado de trabalho para lésbicas e gays nos anos 80 e 90. Eu achei esse tema interessante. Mas antes de continuar rapidinho, gente, aquele recadinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecer do canal lá no Instagram, galera do Instagram, não esquecer de vir aqui se inscrever. Bom, eu só posso falar pela experiência que eu tive, né? Eu já trabalho, na verdade, eu já trabalhava muito antes que isso, né? Eu trabalho ali desde os 11 anos de idade, mas na verdade eu só tenho 3 assinaturas na minha carteira de trabalho, né? Então, assim, eu trabalhei em 3 empresas mesmo grandes, quer dizer, uma nem tanto, mas de carteira assinada. Eu tive outros trabalhinhos, assim, Antes do meu primeiro emprego de carteira assinada, por exemplo, eu trabalhei num curso de datilografia do meu tio, e eu não tinha carteira assinada. E aí depois eu fui trabalhar num supermercado de grande porte, uma multinacional, não vou dizer o nome para não ficar fazendo propaganda, mas sim, eu trabalhei lá. Depois eu trabalhei num banco, no CPD, né, no Centro de Processamento de Dados de um banco, e depois eu fui trabalhar numa empresa que fazia também processamento de dados para outras empresas. E vários outros biquinhos, né? Nessa época ali nos anos... finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, por ali, a profissão de digitador era muito valorizada, né? Se fazia, não era como hoje, né? Hoje essa profissão praticamente nem existe mais. É tudo automatizado, né? Os bancos, tudo é automatizado. Tudo é feito online. Naquela época, não. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa, a gente fazia trabalho para uma empresa de cartão de crédito. E nessa época era tudo boleto mesmo, sabe? Não eram essas transações digitais como a gente faz hoje, né? Então aqueles boletinhos que passavam numa máquina, tinha um carbono, sabe? E isso tudo a gente dava entrada, colocava no sistema e mandava para a empresa. Então era tudo feito dessa forma mesmo. Então a profissão de digitador era muito valorizada. A gente escolhia onde ia trabalhar e tinha muito extrazinho para fazer. Você trabalhava lá numa empresa que você queria trabalhar e vários outros extras. Ah, pintou um pico de serviço numa época tal, em tal empresa. Aí você ia lá fazer um extra, ganhava um dinheiro bom. Bom, então eu vou falar por mim. Eu particularmente não sofri nenhum tipo de preconceito nessa época em relação ao trabalho, e em todos esses lugares todo mundo sabia que eu era gay, né? E não vi isso acontecer com outras pessoas. Pode ter acontecido? Pode. Eu não vi. Dizer que era assim no geral, eu também não posso, né? Imagino que não. Imagino que eu tenha tido sorte, né? Imagino que talvez eu não tenha percebido tanto, né? Eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje, né? Então, assim, talvez eu não tenha percebido tanto assim. Pode ser que tenha acontecido, eu não tenha percebido. Mas eu lembro, assim, que eu acho que não. Eu, particularmente, não sofri e nem vi. Então, assim, eu trabalhei para vocês verem, um ambiente de supermercado, né? Apesar de ser um supermercado grande e mais ou menos elitizado, não é um tipo de ambiente que a gente espere. Aliás, pelo contrário, né? A gente espera muito preconceito, né? E eu trabalhava numa seção pior ainda. Era ralação, era um trabalho braçal mesmo, o negócio era pesado. Mas era o que eu podia fazer, né? Até porque aqui a gente ainda tem esse problema. Veja bem, nós sempre tivemos esse problema do primeiro emprego com carteira assinada. As pessoas sempre exigem experiência. É impressionante. E como é que você vai ter experiência se você nunca trabalhou na sua vida, né? Pelo menos de carteira assinada. Fica complicado, né? Então você tem que se sujeitar a empregos que estão
de certa forma, abaixo do seu nível de escolaridade, de capacidade intelectual, né? De capacidade mesmo profissional. Bom, e eu trabalhava só com homens, só tinham homens nessa sessão onde eu trabalhava. Não sei por que só trabalhavam homens, mas só trabalhavam homens, provavelmente porque era um trabalho muito pesado, né? E aí o que acontece? Era muita gente, a maioria daquelas pessoas era muito bronca, né? Eram pessoas de pouca escolaridade, de pouco nível intelectual, pessoas rudes, vamos dizer, né? Mas mesmo assim me tratavam super bem. Claro, né? Rolavam aquelas várias brincadeiras, algumas brincadeiras íntimas demais. Hétero tem essa coisa, tá? De quando estão só eles e tem algum gay no meio, eles fazem umas brincadeiras, mas é tudo brincadeira. Aquela brincadeira de se colar, colou, sabe como é que é? É, por aí. Só que eu nunca caí em brincadeira nenhuma, até porque na época eu namorava, apaixonadíssimo pelo meu namorado, então assim, não tinha a menor condição mesmo. Mas eles brincavam muito. E não era só eu que era, eu não era o único gay. No lugar tinha um outro menino, mas ele era assim, estava no armário, eu tirei sem querer, mas eu tirei e ele ficou meio chateado comigo, mas as pessoas continuaram tratando ele da mesmíssima forma, sabe? Não teve problema nenhum, tanto é que ele também depois passou a não ligar para o que aconteceu, para o fato de eu ter tirado ele do armário. Realmente não mudou em nada. Depois entrou mais um outro gay, super também, conhecido meu, inclusive, dois conhecidos meus. Esse menino entrou, a gente já tinha se esbarrado nos lugares, né, nas boates da vida. Todo mundo sabia que ele era gay, ele fazia questão que todo mundo soubesse. E ele ele não era vítima das brincadeiras, ele fazia as brincadeiras. E mesmo assim todo mundo tratava ele super bem na brincadeira também. E aí depois ele foi embora. Entrou um outro rapaz, que também era conhecido meu de muito tempo, gay também todo mundo sabia, e fora que nas outras sessões espalhadas pelo mercado, que realmente era grande, tinham outros gays, e eu, assim, não via eles serem tratados de forma diferente, não. Não via a homofobia mesmo, né? Tratado de forma bruta, rude, ruim, negativa, não via isso. E não vi ninguém reclamar disso também. Aí depois dali eu saí e aí eu fui trabalhar nesse banco, né, no CPD desse banco. E aí era muita gente, eram mais de 100 pessoas, tá? Salão enorme, era máquina uma do lado da outra, fileiras de máquinas, né? E tinham alguns gays e algumas lésbicas lá no meio, todo mundo sendo tratado de boa, todo mundo sabia quem era gay, quem era lésbica, quer dizer, todos não, porque sempre tem aqueles que estão dentro do armário e a gente não fica sabendo mesmo. Mas tudo bem, assim, todos que estavam fora do armário eram muito bem tratados, não tinha problema nenhum. Claro, gente, que não dá para você ter intimidade com todo mundo, eram mais de 100 pessoas, né? Mas para vocês terem uma ideia, tinha um outro gay lá, que era assim, um cara mais popular daquele setor. Ele já devia ter ali uns seus 50 anos, eu tinha 20 e pouquinhos. E quando eu cheguei, eu colei com as duas meninas que eram as mais populares também, que eram amiga dele, que eram amigas dele. E aí eu acabei fazendo uma grande amizade com ele e viramos assim, nós éramos assim os 4 mais populares daquele lugar. A gente tocava o terror. Mas não via também nenhum tipo de preconceito. Não acho que tive, talvez por conta da minha profissão, né? Não tinha, não havia essa separação por sexo, por exemplo. As mulheres eram tratadas da mesma forma e assim eram contratadas pela habilidade que tinham, né? Você tinha que ser preciso e rápido. Então, assim, se você fosse, não independia de ser homem ou mulher, de ser gay, lésbica, contanto que você fizesse bem o seu trabalho, você era contratado. Era assim que era, pelo menos em relação aos digitadores.
E aí eu fiquei nesse emprego durante uns 3 anos e pouquinho. E aí depois eu saí, fiquei fazendo uns freela. A gente trabalhava muito como freelancer, né? Ganhava por produção. Eu fiquei um tempo trabalhando por produção numa empresa gigante também. E tinham vários gays lá também. Todos eram tratados. Eu não via nenhum tipo de preconceito. Eu fiquei lá porque eu preferia ficar lá, porque eu ganhava um bom dinheiro. Aí depois eu falei, não, eu prefiro minha carteira assinada. E aí eu fui trabalhar numa empresa menor. Uma empresa menor. E na época, quando eu entrei, eu acho que não tinha nenhum gay, nenhuma lésbica. Eu era o único. Mas todo mundo também sabia que eu era gay. E logo depois eu comecei a assumir cargos, né, de chefia. Assumi um cargo de chefia. E aí entraram outros gays. E aí eu passei a contratar e demitir as pessoas também. Era uma empresa pequena, então eu acabava acumulando, né, várias funções. Então, assim, eu nunca escolhi ninguém por conta de cor de pele, sexo, nada. O importante era ter, né, ser eficiente no que fazia. A gente fazia um testezinho antes com a pessoa para saber se ela tinha que ter muita precisão e ser muito, muito rápida. Então, o critério de contratação era esse, unicamente esse. Comigo era, e eu acredito que com os outros também, porque eu via muitos gays, muitas lésbicas. Eu trabalhei em várias outras empresas fazendo freelance e tinham vários gays, várias lésbicas trabalhando. Então, assim, no meu caso, eu não vi isso acontecer, né? Eu tô falando ainda de anos 80 e 90, 2000. E lá vai fumaça. Tô falando dessas 3 décadas. Eu não vi realmente nesse período, né, pelo menos na minha área, nenhum tipo de preconceito. Né? Agora, em outras áreas, claro, a gente sabe que havia, é óbvio. Se hoje ainda há, imagine naquela época, onde o preconceito era descarado mesmo. Sabe? Onde as pessoas tinham orgulho de serem homofóbicas e falavam isso e achavam o maior barato falar isso. Entendeu? Dizer que odiavam gays, que gay tinha que morrer, essas coisas todas, né? Que a gente cansou de ouvir a vida inteira. Então, assim, é óbvio que tinha muito preconceito. Eu, repito, né, por conta da minha área profissional. Então, ali eu não via, não. Mas na maioria, provavelmente, gente. A gente vê muitos relatos, né, sobre isso naquela época. Agora, eu dizer que vi, não vi, não. E época boa, viu? Época boa. Que pena que aquela época acabou. Época boa de poder escolher trabalho. A gente escolhia trabalho, era maravilhoso. Vários convites, olha, tem vaga em tal lugar, tem um extra em tal lugar. Não, paga muito pouco. A gente tinha... era essa vibe. Muito bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E peçam mais vídeos. Pode pedindo aí, gente. O que eu puder falar, o que eu souber, o que eu vivi, né, eu vou falar. Eu não vou falar de coisas que eu não vivi. Né? Aí seria ridículo, né? A proposta aqui é justamente esse, é a minha vivência, é aquilo que eu vi e vivi. Queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.